Olá, você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio eu vou atender a dois pedidos. A da Silvia Trintim Morice, que pediu para falar sobre o cacto orquídea, também chamado Dama da Noite, e o Ripsalis, da Solange Cruz. São duas plantas cactáceas muito interessantes. Essa planta é originária do Sri Lanka e essa floração é muito rápida, né? Então ela floresce uma noite. Ela já está fechando a minha aqui, ela floresce, começa a abrir à noite e a minha se estendeu até hoje de manhã. E é uma planta que é muito interessante por essa característica, né? Ela pode chegar apoiada em árvores a plantas de 6 metros, são encontradas plantas de 6 metros de altura. Uma planta de grande porte, bonita mesmo. Se eu não tiver uma planta arbustiva como eu tenho aqui, ou não tiver uma árvore para apoiar essa planta, ela pode ser cultivada como planta pendente, como também pode ser usada em treliças ou grades. Uma planta muito interessante, pode ser guiada e é usada como planta trepadeira. A gente pode apoiar num local mais à meia sombra ou melhor para ela, muito ao sol ela se queima, a parte que ela fica mais perto do sol ela está mais amarelada, né? Até machucada, coitada ali. Mas o que encanta dessa planta, além da forma muito interessante, é poder curtir ela à noite. Então quem gosta de visitar os jardins à noite, quem tem oportunidade, vale a pena ter uma planta dessa. Um detalhe da flor, essa parte maior aqui, que parece uma outra flor ali aqui dentro dela, é a parte feminina. E essa mais a ponta amarelada é a parte masculina. E ela floresce rápido, ela tem uma floração muito rápida, mas linda, parece seda as pétalas dessa flor. Gigante, né? Minha mão aqui abraçando ela, pegando ela, mostra uma proporção de como ela realmente é uma flor grande. Como qualquer planta suculenta, né? O cacto é uma planta suculenta, a reprodução está pela estaquia de caules, de ramos, né? No caso aqui a gente pode destacar uma parte dessa planta e pôr para enraizar. Enraiza com facilidade, pega com facilidade. A minha foi um ramo que eu ganhei, eu achei que ela nem fosse desenvolver, coloquei ela apoiada aqui nessa minha dracena e ela cresceu, ela está maior que eu aqui, já se apoiando, bem alta já nessa dracena, muito bonita, muito interessante aí. A árvore já sobe, né? Uma planta realmente, é um cacto trepadeira, não parece, mas é um cacto. Quem for cultivar essa planta, lembrando que é uma planta que vai gostar e apreciar de uma terra mais arenosa. Então use areia nessa terra, nesse substrato, deixa ele mais fofo, que ela vai agradecer. Dessas flores surgem frutos, que a gente pode até colher semente, mas a forma de reprodução é mais mesmo por essa estaquia já citada. O interessante dessa planta é que pelas laterais aqui, ó, tem uma pequena verruguinha, aqui é a gema dessa planta. Aqui ou ela ramifica ou ela floresce. É pela lateral, olha que interessante, a forma que ela está presa nessa parte que parece folha, né? E são as gemas, né? Uma planta cactácea ela tem essa característica. Dependendo da época do ano, se é primavera, verão, mais quente, ela pode ser florescer. E se ela ramificar no outono, ou às vezes até no inverno, ela vai ramificar mesmo, ela não vai brotar flor. Uma planta que que floresce nos meses mais quentes, no meio da primavera para o verão, que ela vai florescer normalmente. Estamos no período da tarde, do dia que essa flor abriu, e ela já está bem fechada, né? Já não está aberta mais. E ela já vai fazer o processo, se for fecundada, de desenvolver os frutos. Além do cacto dama da noite, ou também chamado cacto orquídea, outro cactus que não parece cactus é o Ripsalis, uma planta muito interessante, chamado também de cacto macarrão. Coloquei nesse tronquinho aqui para a gente ver, uma planta muito bonita, com forma muito exótica, muito interessante para ser usada em jardim vertical, seja em vasos ou em placas de fibra de coco ou xaxim. O Ripsalis é uma planta epífita. O que é isso, né? Na verdade, uma planta que vive na copa das árvores e não parasita, né? Igual orquídea, igual uma bromélia. E ele pode viver sem terra nenhuma. Ele está aqui num vaso, mas eu posso destacar
um raminho desse e pôr para enraizar, a gente percebe que inclusive ele já tem naturalmente um tanto de raízes que vão surgindo ao longo desses ramos, e pôr para enraizar no substrato ou mesmo diretamente nas placas de fibra de coco ou xaxim. Quando era fácil de encontrar o xaxim, a placa de xaxim, muitas vezes a gente escavava a placa de xaxim e ia fixando esses pequenos ramos. Deixava essa planta se enraizar na fibra do xaxim e depois verticalizava, né? Colocava a placa em pé. E ela forma uma cascata muito rente, né? Diferente das samambaias, que são plantas que avançam mais, elas das que vão formar cascatas mais rente à parede. Então, se a gente está usando uma placa de fibra de coco ou de xaxim, o xaxim é mais fácil de enraizamento, mas se for a placa de fibra de coco também dá para fazer. Ela vai ficar muito grudada, fica muito interessante. Já vi composições lindas de ripsalis com orquídeas ou outras plantas, porque a característica de cultivo é muito semelhante, sendo planta epífita, que vive na copa da árvore, gosta mais ou menos do mesmo tipo de substrato e também gosta da característica da luz, da meia luz, né? Não é só o pleno. Muita gente confunde, acha que por ser uma planta cactácea, ela pode ser desenvolvida no sol pleno. O ripsalis não tolera, não gosta do sol, não. Ele vai amarelando e vai ficando feio. Esse não está florido, mas quando floresce, surgem florzinhas bonitinhas, estrelinhas mesmo, que vão ao longo dos ramos, nas pontas. E depois ele fica coberto de pequenos frutos. Normalmente são frutinhos redondinhos, vermelhados, muito interessante. A reprodução é feita por estaquia. Basta destacar e pôr para enraizar o ramo. Quanto maior, a gente 10, 15 centímetros ou até um pouco mais, é melhor. Mas se você ainda encontrar um ramo com raízes, ele pode ser usado e enraiza com mais facilidade. Trabalha a drenagem, trabalha o substrato, fica uma excelente composição em vasos, jardineiras suspensas ou jardins verticais. Essa cascata pode cair bem, pode chegar a uns 60, 70 centímetros de comprimento e fica muito bonito. São várias variedades, algumas são pilosas, outras são achatadas, né? Então, normalmente são cilíndricas, mas são plantas muito interessantes. Esse é o cacto macarrão mais comum. O cacto macarrão é nativo das regiões tropicais, das florestas tropicais, inclusive do Brasil, das Américas, até da África, a gente tem ripsalis também nativos. Mas esse aqui é nativo, inclusive, das regiões das florestas brasileiras. Muito interessante usar planta brasileira e é uma dica muito legal aí para a gente ter nos nossos jardins. Para fazer a propagação, pode se destacar um ramo e pôr para enraizar na placa de fibra de coco ou de xaxim. Eu ainda tenho um xaxim aqui, eu vou colocar diretamente no xaxim para ele enraizar direto, sem substrato. Desse ramo eu fiz 3 estaquias, onde eu vou colocar aqui na placa do xaxim que eu tenho essa bromélia. Então a gente faz um furo, acomoda esse raminho aqui. O ideal seria, como eu falei, colocá-la deitada. Minha placa já está pendurada aqui. E a gente vai colocar de uma forma que ela possa entrar em contato. Ficar paradinha aí. E a gente coloca mais esse raminho. E quando ela estiver em contato com essa fibra do xaxim, ela vai se enraizar. Acomoda, abre um buraquinho. Às vezes, quando tá difícil, a gente abre um buraco maior. Se a fibra de coco é mais difícil, o xaxim é mais fácil. Às vezes, vale a pena vir com um ganchinho e colocar também. E assim eu termino mais um episódio, agradecendo aos mais de 2.000 inscritos no canal. Ficou com alguma dúvida? Quer me perguntar? Curta o vídeo, se inscreva, se não inscreveu, compartilhe. Visite nosso site e até a próxima!